Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre estequiometria. A estequiometria nada mais é do que os cálculos que a gente precisa realizar para saber quanto que a gente usa de reagente para formar produtos, tá? Então, numa reação química, a gente tem os reagentes, que são aqueles que ficam antes da seta, e tem os produtos, que ficam depois da seta. Então, os reagentes, eles se rompem para formar os produtos. Quando a gente está dentro de um laboratório, não faz sentido a gente sair misturando um monte de coisa sem saber as proporções, sem saber o quanto utilizar. Porque senão a gente acaba utilizando material na quantidade errada, perdendo reagente e assim por diante. Então a gente precisa fazer cálculo para saber o que a gente vai fazer. A gente não pode ir cegas. É a mesma coisa do que a gente ir para a cozinha. A gente não vai sair misturando tudo e vai achar que vai dar certo no final. Não, existem receitas e a gente pega e segue essa receita para conseguir chegar ao nosso objetivo. Por exemplo, fazer um bolo. Então, a gente segue as receitas, coloca a quantidade de ingredientes específicas e com isso a gente forma um bolo. Uma reação química funciona do mesmo jeito. Então, a gente vai produzir, vai fazer cálculos, vai colocar aquela quantidade de reagente para formar o produto que a gente precisa. Tá bom? Então, basicamente, isso é estequiometria. Então, a gente tem, a partir de uma equação química balanceada, a gente vai prever com uma extrema precisão as quantidades de cada produto gerado, ou ainda determinar as quantidades necessárias dos reagentes para a gente produzir determinadas quantidades de produto, tá? Então, estequiometria seria isso. Vamos observar aqui a reação de formação da água. Então, para a gente formar água, a gente precisa de gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Então, esses seriam o que a gente chama de reagentes. Então, a gente precisa de H2, O2 e a gente consegue formar H2O. Lembrando que a equação tem que estar balanceada, tudo bem? Então, dois hidrogênios reagem com oxigênio e formam duas moléculas de água. Então, o primeiro dado que a gente pode tirar seria a quantidade de mols que tem ali. Então, é só a gente pegar os dados que tem na frente dos elementos. Então, a gente tem 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio e 2 mols de água. A gente tem que ter em mente que mol, ele representa a quantidade, tá? É a mesma coisa como a gente fala, para fazer um pudim, a gente usa uma lata de leite condensado. Então, aqui é como se usasse 2 mols de hidrogênio, tipo 2 latas de hidrogênio, uma lata de oxigênio. Então, o mol, ele expressa a quantidade, só que nesse caso, para elementos químicos, tá? A gente também consegue fazer cálculo de massa. Então, ok, a gente tem 2 mols. Mas quanto de massa de hidrogênio tem em 2 mols? Vamos voltar para a lata. Então, tipo assim, numa lata de leite condensado, a gente tem 295 gramas. Então, a mesma coisa para o mol. A gente tem que entender em 2 mols quanto de hidrogênio tem. É só a gente pegar lá na tabela. A massa do hidrogênio é 1. Só que ali é H2, então tem 2 átomos de hidrogênio. 1 vezes 2, 2. Só que a gente tem 2 mols, então é como se fosse 2 latas. Então, vamos supor, eu tenho uma lata de leite condensado, 295 gramas. Se eu tivesse 2, seria o dobro de massa, tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem que pegar a massa do hidrogênio, que é 2 gramas, do gás hidrogênio, e multiplicar por 2, que é como se tivesse ele 2 vezes. Então, daria um total de 4 gramas. A mesma coisa a gente faz para oxigênio e para água. A gente pega a massa da tabela, multiplica pela quantidade de átomos que tem, depois a gente multiplica pela quantidade de mols que tem, tá? O do oxigênio vai ser 32 mesmo, porque tem um mol só, é como se tivesse uma lata só. E do gás e da água, nós temos 2 hidrogênios vezes 2, 1 oxigênio 16, daria o total de 18 gramas. Só que a gente tem 2 mols, então a gente tem que dobrar esse valor, então são 36 gramas. A gente também consegue tirar, por exemplo, o número de moléculas. O que a gente sabe? Que 1 mol de qualquer átomo, molécula, a gente tem 6 vezes 10 é 23 átomos, moléculas, 20 entidades, né? Então, a gente também precisa multiplicar pela quantidade de mols. Então, no caso, se 1 mol seria tanto, 2 mols, X. Então, é só multiplicar por 2. A gente também consegue falar em relação ao volume, que 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros, tá? E a gente consegue falar também em relação ao número de átomos.
Observe a seguir a equação não balanceada da formação da água. Então, aqui a gente tem a equação da água, tá? E ele quer saber qual é a massa em gramas da água produzida a partir de 16 gramas de gás oxigênio. Então, ele quer saber a massa de água produzida a partir de 16 gramas de um dos reagentes, que nesse caso é o oxigênio, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a equação. A gente não pode resolver nenhum cálculo estequiométrico sem que a equação esteja balanceada. Vai dar errado. Tá? Eu preciso que as proporções estejam corretas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a quantidade que tem de cada elemento para fazer o balanceamento. Então, a gente tem 2 hidrogênios. No produto, a gente tem 2 hidrogênios, tá ok. No oxigênio, no reagente, a gente tem 2 oxigênios. No produto, a gente tem um só, então a gente vai ter que transformar para 2. A gente bota um 2 ali na frente da água. Agora, a gente alterou o hidrogênio também. Em vez de 2, tem 4. Então, a gente tem que ir lá na frente do hidrogênio e colocar 2. Então, nesse caso, significa que a gente usa 2 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio, mais 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água. Ele está trabalhando aqui com massa, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ele falou assim, qual é a massa em gramas produzida a partir de 16 gramas de gás oxigênio? A gente sabe que 1 mol de gás oxigênio reagem com 2 mols de água. Então, o que a gente sabe? 32 gramas de gás oxigênio vão reagir com 36 gramas de água, tudo bem? O que eu quero saber? Eu quero saber com 16 gramas quanto que eu posso produzir. Então, se 32 gramas de gás oxigênio formam 36 gramas de água, 16 gramas de gás oxigênio vão formar X. É só a gente fazer ali uma regra de 3. O X vai ficar embaixo do elemento que eu quero descobrir, tá? Agora eu só multiplico o cruzado. 16 vezes 36, 32 vezes X. Isso vai ser igual a 18. Se vocês forem lembrar daquela matéria de leis ponderais que a gente estudou Lavoisier e Proust, vocês vão lembrar que as proporções são seguidas. Então, de 32 para 16, a gente divide por 2. Então, é só dividir por 2 no outro lado também. Então, 16 gramas de gás oxigênio vão formar 18 gramas de água. 2 mols de álcool etílico sofrem combustão ao reagir com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Quantos mols e quantas moléculas de oxigênio são consumidos nessa reação? Nesse caso, ele não deu a reação química. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma reação de combustão, a gente sempre vai ter um combustível, um comburente, formando gás carbônico e água. Geralmente, o comburente é o oxigênio. Então, a gente sempre vai ter aquele produto inflamável, mais o gás oxigênio, e formando CO2 e água. Isso para uma combustão completa, tá? Então, é só a gente colocar a fórmula ali, ó. C2H6O mais O2, gás oxigênio, formando CO2 e água. Agora, a gente vai ver se essa equação está balanceada. Agora que a gente já tem a equação química, a gente vai balancear. Balanceando, a gente vai ter que colocar um 3 na frente do oxigênio, um 2 na frente do CO2 e um 3 na frente da água, que a gente balanceia a equação. Agora, esse terceiro passo, a gente vai olhar o que o enunciado deu para a gente conseguir montar a regra de 3, o que ele está pedindo também, né? Então, ele falou que 2 mols de álcool etílico sofrem combustão ao reagir com gás oxigênio. Quantos mols e quantas moléculas de oxigênio são consumidas nessa equação? Então, ele quer saber a quantidade de mols e de moléculas de oxigênio. Então, a gente sabe que 1 mol do álcool etílico reagem com 3 mols de gás oxigênio. 2 mols, que foi o que ele usou ali de álcool etílico, quanto vai ter de gás oxigênio? Nesse caso, 6. A gente multiplicou por 2 de um lado, a gente multiplica por 2 do outro. 3 vezes 2, 6, tudo bem? Ou resolve a regra de 3, tanto faz. Agora, a gente precisa descobrir quantas moléculas. A gente sabe que 1 mol de qualquer átomo ou molécula tem 6 vezes 10 é 23 entidades. Então, 1 mol de gás oxigênio tem 6 vezes 10 é 23 moléculas. 6 mols, quantas moléculas vão ter? Y. Se você for ver, de um lado a gente multiplicou por 6, do outro a gente pode também multiplicar por 6. Ou resolver a regra de 3. Isso vai dar 36 vezes 10 é 23, ou 3,6 vezes 10 é 24 moléculas de gás oxigênio. Pureza.
A gente tem que ter em mente que nem sempre o reagente que a gente tem, ele tá puro. Como assim? Não necessariamente é 100% aquele reagente. Às vezes pode ter algum outro elemento ali misturado, tá? Então, a gente tem que considerar que para a gente conseguir realmente a quantidade de produto que a gente precisa, a gente tem que fazer um cálculo de pureza. Então, ver quanto realmente tem daquele reagente que eu preciso ali. Então, aqui ele tem um exemplo, ó. Considere o caso do calcário. Ele é um mineral formado principalmente por carbonato de cálcio. Porém, ele acompanha várias outras substâncias. Então, aqui, a gente, em 100 gramas de calcário, a gente tem 80 gramas de carbonato de cálcio e 20 gramas de impureza, tá vendo? Não tá completamente pura, a gente não tem só carbonato de cálcio ali. Então, para a gente conseguir usar o carbonato de cálcio, a gente vai precisar fazer um cálculo de pureza para conseguir a quantidade de produto certo, senão não vai dar certo não. Então, a gente consegue definir como grau de pureza o coeficiente entre a massa de substância pura e a massa total da amostra, que seria a massa daquela substância, por exemplo, de calcário, dividido pela massa total que tinha, tá? E o percentual de pureza vai ser o percentual de massa da substância pura em relação à massa total da amostra. Então, se a gente tinha 100 gramas de calcário, a gente tinha um 100%. Se desses 100 gramas, 80% são de carbonato, isso significa que é 80% puro, 20% ali é de impureza. Então, tem um exemplo aqui, ó. Uma indústria farmacêutica deseja fabricar comprimidos que contêm 500 mg de paracetamol. Sabe-se que esse fármaco é obtido por meio da reação química a seguir. Considere que há anidrida acética em excesso, porém a indústria dispõe apenas de 1.907,5 kg de p-aminofenol, com pureza de 40%. Com base nisso, determine o número máximo de comprimidos que podem ser fabricados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a equação está balanceada, tá? Então, nesse caso, essa equação aí já está balanceada, a gente não precisa balancear. Então, a gente agora vai ter que determinar a massa pura de p-aminofenol, porque ele falou que só tem 40% dentro daquela quantidade de massa que ele deu. Então, a gente vai fazer 100% é igual a 1907,5, 40% vai ser x. Então, vamos ver quanto que tem ali de aminofenol. Então, tem 763 kg de aminofenol. Agora, a gente vai ter que relacionar a massa que a gente tem pura de aminofenol, tá? Para produzir o paracetamol, que é o comprimido que a gente quer. Então, ali nos dados, ele já deu a massa molar de aminofenol, que é 109, e a massa molar de paracetamol, que é 151. Então, 109 gramas de aminofenol vão produzir 151 de paracetamol. 763 quilos, quanto que vai produzir? A gente pode usar unidades diferentes aí, gente, porque elas vão cortar no final, então vai dar no mesmo, tá? Então, o valor de Y, que seria o valor de paracetamol, vai ser igual a 1.057 quilos. Agora, a gente vai determinar o número máximo de comprimidos que a gente pode obter, tá? Então, como é que a gente faz? Um comprimido, ele tem que ter 500 miligramas. Só que agora a gente vai ter que passar para quilo. Então, um comprimido, a gente obtém 500 vezes 10 a 6 quilos. E em 1.057 quilos, quantos comprimidos a gente vai ter? A gente vai ter um total de 2,114 vezes 10 a 6 comprimidos. Então, com aquela quantidade de massa de p-aminofenol, a gente consegue produzir 2,114 vezes 10 a 6 comprimidos de paracetamol. Aí a gente vai ter que fazer a conversão de unidade, porque a gente não está trabalhando só com massa no problema igual ali em cima, a gente está trabalhando com comprimido e massa. Então, a gente vai precisar converter, porque aí não vai cortar igual lá em cima, tá, gente? Rendimento. Nem sempre a gente vai ter o rendimento que a gente espera de uma reação. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer algo de uma escala muito grande, a gente costuma testar no laboratório antes da implementação em um processo industrial, tá? Porque é necessário a gente conhecer o rendimento da reação. Então, a partir dos reagentes, a gente vai determinar a quantidade de produto que realmente será obtido após a reação. Geralmente, em reação teórica, o rendimento vai ser igual a sempre 100%, tá? Mas não necessariamente vai ser 100% que a gente vai obter na prática. Por quê? Porque existem fatores que podem interferir, como impurezas
nos reagentes, ou até erros mecânicos mesmo da pessoa que está fazendo, e assim por diante, podem interferir naquela reação e vão fazer com que o rendimento não seja de 100%, tá? Então, 100% geralmente é sempre o teórico, e é o teórico que a gente usa para fazer as contas. Considere que essa reação a seguir ocorre com 60% de rendimento. Então, ao fazer reagir 100 gramas de sulfeto cúprico, qual será a massa de cobre metálico obtido? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a equação está balanceada. Nesse caso, a equação já está balanceada, tá? A gente tem a equação e ela está balanceada. Agora, a gente vai ter que calcular a massa de cobre metálico que seria produzida se o rendimento fosse de 100%. Então, 1 mol de sulfeto cúbrico reagem com 6 mols de cobre metálico. 159 gramas de sulfeto cúbrico vão reagir com 63,5 vezes 6 mols, tá bom? Ele utilizou quanto de sulfeto cúbrico? 100 gramas. 100 gramas W. Então, o valor formado a partir das 100 gramas que a gente usou vai ser de 239,62 gramas de cobre metálico. Só que esse aí é o meu 100%. Ele falou que a reação teve rendimento de 60%. Então, a gente tem que calcular quanto teve de verdade, tá? Então, 239,62 gramas é o 100%, 60%, que é o que teve de rendimento, vai ser o Z. Então, na verdade, em 100 gramas de sulfeto cúbrico, a gente conseguiu formar 143,77 gramas. O resto foi perdido, ou por algum problema no reagente, ou por algum erro mecânico, e assim por diante. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.